Boa noite a todos, amigos e amigas do Centro Espírita Joana d'Arc. Já estamos dando início à nossa atividade, à nossa palestra pública, que agora estamos nesse ambiente virtual, já faz alguns meses. Você tem nos acompanhado. Vamos apenas aguardar. Temos ainda aí 5 minutos para poder iniciar a nossa palestra, mas já vamos dando as boas-vindas a você que está aí do outro lado nos assistindo. Fique muito à vontade, esteja muito à vontade. Hoje nossa palestra tem um tema especial, é o Dia dos Pais, né? Todos nós já sabemos disso, mas fiquemos à vontade. Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, amigo. Estamos ao vivo já. Vamos dar início daqui a 4 minutos da nossa atividade hoje, nossa palestra pública de domingo. Lembrando que nós temos algumas atividades e elas acontecem também na segunda-feira. Fiquemos muito à vontade para participar desta atividade também, é estudo e também palestra pública, às segundas. Fiquemos muito à vontade, viu? Vamos chegando, vamos participar, daqui a pouquinho inicia a nossa palestra pública, que tem como tema de hoje a presença paterna na ausência de um pai. Importante a gente refletir sobre esse assunto, já que estamos no Dia dos Pais, hoje, domingo, mas que nos auxiliará a refletir sobre muitos outros aspectos sobre a presença paterna na nossa existência, nossa vida, e nós estamos vivendo neste momento. Então, sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Iniciaremos em 3 minutos. Olá, amigas, olá, amigos. Estamos já quase iniciando a nossa atividade. Faltam apenas 2 minutos para iniciarmos a nossa palestra pública. Boa noite, Eni, a nossa presidente está conosco, nos acompanhando, e vou aproveitar que a presidente se faz presente para fazer novamente um lembrete que já fiz na noite de hoje. Amigos, nós temos também atividade na segunda-feira e também é online, devido a esse momento que a gente está vivendo hoje no planeta Terra, que é a pandemia. Então, esteja muito, muito convidado para participar. Na segunda-feira tem estudo online e também palestra pública. Então, o nosso Centro Espírita Joana d'Arc tem atividade tanto no domingo, como vocês estão nos acompanhando agora, como também na segunda-feira. Estejam todos muito convidados para estar conosco. Daremos início em poucos minutos. Estamos quase alcançando já às 6 horas da tarde, no momento que nós iniciamos, e a palestra de hoje tem como tema a presença paterna na ausência de um pai. É um assunto muito importante, um assunto e muito instigante para todos nós, já que estamos hoje, domingo, exatamente no Dia dos Pais. E um Dia dos Pais diferente, estamos aí um momento de pandemia. A Cleuzinha, seja muito bem-vinda, estamos observando, você está nos acompanhando, nossa muita gratidão por você que está nos assistindo aí mesmo, distante, longe, estamos aqui em Cuiabá, para você que está chegando agora, está conhecendo este canal, conhecendo este meio de comunicação do nosso Centro Espírita Joana d'Arc, e você que está já há muito tempo conosco, seja também muito bem-vinda à nossa atividade. Pronto, estamos agora às 18 horas, daremos início à nossa atividade.
E para iniciar a nossa palestra pública, me permitam fazer uma leitura do livro O Irmão, ditado pelo Espírito Emmanuel, na lição 8. Ele intitula da seguinte forma, amigos: Perfeição e aperfeiçoamento. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínios, atenção e boa vontade, para que te faças melhor a cada dia. Não podes hoje ostentar a auréola da santidade, mas conseguirás estender sem entraves em teu benefício os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo que consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentará de inópino a atitude superior e espontânea da beneficência simples e pura diante daquele que te apunham com a lâmina invisível da ofensa. Mas podes sorrir, contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente, não te serás possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença, de certo, nublaria o exemplante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí na bondade e na renúncia o caminho e o desvelo, o consolo e a paciência incessante. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruto no amanhã. Disse Jesus: sedes perfeito como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados, para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável que tenhamos todos a coragem de começar. Amigos, então, vamos orar para dar início à nossa atividade. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre amigo, em gratidão pela oportunidade de estarmos vivos. Senhor Jesus, mestre querido, agradecemos a oportunidade da nossa existência, em especial no dia de hoje, em que comemoramos no planeta Terra o Dia dos Pais. Que possamos compreender a essência e a missão deste que deve ser exemplo no seio familiar. Senhor Jesus, que possamos sentir na intimidade a presença paterna de Deus, este Pai misericordioso que não falta a ninguém. Que na noite de hoje possamos, por meio do nosso palestrante, vivenciar momentos de reflexão, de aprendizado e de júbilo perante as tuas leis. Muito obrigado, Senhor. Permaneça a conduzir e que os benfeitores possam nos auxiliar hoje e sempre. Amigos, daremos início à nossa atividade e convidamos, na noite de hoje, o nosso palestrante
Neio Lúcio, que irá nos conduzir à palestra A Presença Paterna na Ausência de um Pai. Tio Neio, nosso muito obrigado. Me permita, na noite de hoje, chamar de tio, peço perdão, mas é um hábito que me foge ainda ao controle. Mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar este convite e por poder compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento, da sua oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos, amigos, os que chegam agora. O nosso querido Neio Lúcio, a partir de agora, nos conduz. Fique muito à vontade, seja bem-vindo, tio Neio. Gratidão pelo convite. E vamos, então, fazer de maneira simples uma reflexão sobre o tema, trazendo essa percepção para muitos, ou não, da presença paterna divina e da função dos pais no planeta Terra. Aqueles que assumem ou aqueles que abandonam. Infelizmente, temos os dois lados. Então, sobre a questão da paternidade divina, nós podemos analisar ou buscar entender que estamos imersos no amor divino, no amor do Criador, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós chamamos de Deus. Vamos imaginar como se fosse, para entender que estamos imersos nesse amor do Pai, do Criador, como se fôssemos um peixe no mar. Estamos imersos, como o peixe está na água, nós estamos imersos no amor divino. Porém, há uma percepção para muitos de que essa paternidade ela não existe. São pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas que escolheram ser ateus, são pessoas que escolheram se tornar indiferente à sua própria essência e, com isso, reconhecer a paternidade divina. Então, nós temos aí essa percepção de muitos que, apesar da paternidade divina ser uma realidade para nós que pensamos como espírito imortal, para essas pessoas, elas são para elas mesmas um Deus com D minúsculo, né? Elas resolvem por si mesmo, decidem por si mesmo, acham que deve ir para um lado, vai, para outro também vai, e não percebe que estamos num mundo de expiação e prova, classificado como um mundo hospital, como um mundo escola, como um mundo prisão, e que nós, sem sombra de dúvida, passaremos pelos nossos desafios. E essas pessoas, muitas delas, ainda rebeldes, né, se negam a isto. Então, e aí podemos entender, nesse sentido, a paternidade divina, porém, a ausência de um pai, não pela ausência propriamente dita do poder divino, do Pai divino, porque ele está em tudo, ele nos criou para o amor, para a felicidade. Agora, nós optamos pela indiferença. E essa indiferença nos isola dessa paternidade divina, tornando-se ausente esse pai que não é reconhecido pela criatura. Porém, temos uma outra visão também do pai biológico aqui, fazendo uma analogia da função paterna no planeta Terra, do berço ao túmulo, cabendo aos pais, né? E a figura do pai, referindo-se ao dia de hoje, de acolher aquela alma, instruir aquela alma, educar, amar aquela alma e encaminhar essa alma que veio sobre sua corresponsabilidade para que ela pudesse receber todos esses encaminhamentos, sendo levada a uma modificação, uma transformação, levando ela, colocando à disposição dessa alma as escolhas que ela possa fazer para a sua evolução moral e espiritual. Não significa com isso que os pais biológicos tenham que impor isso ou se decepcionar quando isso não aconteça. Não é isso. Acontece que nós, pais biológicos, precisamos apenas disponibilizar, nos abrir a esse encontro amoroso, a esse encontro de almas, compreendendo que devemos educar, que devemos conviver, sem a cobrança daquela alma
atender aos nossos requisitos. Ela vai caminhar conforme a sua limitação, conforme a sua capacidade. A exemplo de Jesus, quando nos convida, como ovelhas do seu rebanho, que quando ele diz assim: aqueles que quiserem vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Ele não disse para pegar a cruz dele, ele disse para pegar a nossa cruz. Nossa cruz significa o nosso potencial, de acordo com as nossas limitações, de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas percepções e interesse de crescer e evoluir. Essa é a nossa cruz, essa é a nossa caminhada agora. Ele é o nosso modelo e guia. Agora, queremos segui-lo como modelo e guia? Temos essa opção. Agora, essa opção deve ser aceita. Não obstante, não é aceita por muitos, e aí tornando-se essas pessoas indiferentes, isolando por essa indiferença a paternidade divina, que mais tarde, como vamos ver, ela vai acabar reconhecendo. Então, e esses pais biológicos também, nós temos aqui na Terra essa função que, infelizmente, muitos assumem e muitos não assumem. São aqueles pais negligentes, né, que fazem parte de uma sociedade abandônica, porque tanto os pais como a sociedade e a parentela dessas crianças que estão na sociedade, nós temos, com tudo isso, a criança e o adolescente em situação de rua. Essas crianças foram reproduzidas. Essas crianças têm pais biológicos, têm família biológica, pai, avô, vó, tem primos, primeiro, segundo, terceiro grau, tem tios, mas estão abandonadas e lotando presídios, porque como não tiveram alguém para educar, para amar, para encaminhar, é lógico que na ausência dessa corresponsabilidade amorosa, entra a gangue, entra a droga, entra o tráfico, entra os comparsas do crime, que vão além da infração, do crime, vão se vincular afetivamente, vão ser o apoio. E aí, mano, está com nós, está com Deus, nessa linguagem pobre, de pessoas que não tiveram a oportunidade de ser amada e aprender a amar. E nós vamos discorrer, começando com o que Joana de Ângeles diz no livro Encontro com a Paz e a Saúde, e ela fala: os desafios fazem parte do crescimento emocional e intelectual do indivíduo de forma paulatina. Ora, se nós estamos onde o mal ainda predomina, nós somos geradores de sombra ainda, precisamos de referência paterna divina para que possamos trazer ao encontro da nossa essência divina, como embriões divinos que nós somos, filhos dessa divindade, herdeiros desse Pai. Então, precisamos trazer nesse momento esse alento, essa proteção divina, para encarar os desafios que fazem parte do nosso crescimento emocional e intelectual. Eles são necessários. A história nos diz, a história nos revela dos grandes momentos desafiadores da humanidade. Pessoas que no seu início, nos hominídeos das suas cavernas, dos seus momentos primitivos, caminhando para a civilização, constituindo os primeiros grupamentos sociais e trazendo nesse bojo, desse processo evolutivo, as experiências dolorosas para se manter, para comer, para beber, para vestir, para morar, para se relacionar, para dominar, para auferir lucros e aquisição de bens materiais em garantia da vida material e construindo de forma equivocada, até alcançarmos o processo civilizatório, que ainda estamos caminhando, com muita perversidade, muita maldade ainda, produzindo muita sombra, porque nós ainda somos revoltados, somos magoados, optamos pela rebeldia, pela agressividade, e aí nos tornamos sombra. Apesar de, em essência, sermos luz, nos tornamos sombra. Respiramos numa psicosfera agressiva, violenta. Então, são desafios que nos levam a um momento de crescimento emocional e intelectual, dependendo dessa caminhada mais rápida ou mais lenta de cada um, da opção do livre-arbítrio de cada um. Quando nós acessamos a lei de liberdade e junto com a lei de responsabilidade e a lei do mérito,
Tudo faz um conjunto de fatores, de requisitos, em que nós precisamos entender o processo que nos compete para evoluir, para crescer moral e espiritualmente, intelectualmente. Nosso bem-estar vai depender com o que estamos sintonizando, o que estamos procurando e como estamos agindo. Ora, nós podemos nos autoanalisar, conhecendo, identificando, na verdade, com o que nós estamos sintonizando, qual que é a nossa sintonia, o que estamos procurando. Se alguém perguntar para nós, qual é o seu propósito de vida hoje, o que você pretende? Eu não preciso procurar saber, eu já sei, porque aquilo é o que faz parte do meu pensamento, é a sintonia que eu tenho todos os dias. Então, e aí eu posso analisar como estou agindo, como é que eu estou fazendo com tudo isso que está ao meu alcance, com tudo isso que está à minha disposição, e eu me proponho a utilizar tudo isso em meu favor ou não. E Joana de Ângeles, mais adiante no mesmo livro, ela vai nos dizer: o ser humano tem preferência, seleciona o que lhe compraz, elege aquilo que realmente lhe convém, dentro dos parâmetros dos interesses motivadores da existência. Então, temos aí a seleção, assim, aquilo que nos compraz, aquilo que nós elegemos, aquilo que nos convém. Porém, muito daquilo que nos convém não é aquilo que está correto. Não é aquilo que, de fato, nós precisamos para atender a nossa essência num processo infinito, na linha da eternidade, em que nós caminhamos de reencarnação em reencarnação, procurando executar o nosso propósito existencial para cada encarnação, visando o nosso progresso moral e intelectual. Então, aí ela está nos dizendo dessas escolhas, dessas possíveis escolhas, do que nós estamos elegendo, e aí muitas dessas situações, nós agimos com conveniências. Nós somos convenientes, aceitamos o equivocado, aceitamos cometer o erro, aceitamos nos vincular a grupos, a pessoas, e juntos vamos cometer o erro, sem analisar, sem pensar como herdeiros divinos, que nós temos uma corresponsabilidade para um mundo melhor com tudo isso que nos acontece diante das nossas escolhas. E com a possibilidade de ser feliz, com a programação que nós fizemos para reencarnar nesse momento, essa programação reencarnatória, com grande possibilidade de ter êxito, de obter êxito e caminhar mais um pouco para o futuro, para melhorar, para nos melhorarmos, e aí as nossas conveniências, nossas escolhas poderão nos retardar, porque nós vamos cometer equívocos graves para uma próxima reencarnação vir aí sob o efeito da lei de causa e efeito, resgatando em dores e sofrimento os equívocos do passado. Quer dizer, no futuro estaremos resgatando ou não, dependendo daquilo que estamos desenvolvendo nesse momento presente. Então, porém, devemos perguntar a nós mesmos: o que estou procurando? É bom para mim? É bom para o outro? Quais as consequências? Bem-estar ou sofrimento? Então, podemos analisar. Podemos observar a nós mesmos, aprender a fazer essa autoconsulta quando vamos tomar uma decisão. Isso vai ser bom para mim? E podemos colocar, para entender melhor a justiça de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, nos colocar na posição do outro, recebendo o efeito da nossa atitude. Vai ser bom ou vai ser ruim? Isso nós podemos fazer para que nós possamos decidir se vamos acolher aquela nossa intenção, o nosso desejo, se vamos alimentar aquela atitude ou não. E aí, nós precisamos, para isso, de analisar profundamente, num contexto individual, sociofamiliar, para que nós possamos ver a ressonância do efeito da nossa atitude. Para que mais tarde
não venhamos a colher os frutos amargos pela ausência das nossas reflexões sérias e, infelizmente, pelas conveniências que poderão nos levar a situações dolorosas. Estamos numa existência diante de muitos desafios. Nossas escolhas, nossos pensamentos, nossa rotina, nossa agenda nos revelam. Muitos estão agindo ignorando essa lei de causa e efeito. Então, muitas pessoas nos conhecem. E muito mais ainda, os espíritos, essa nuvem de testemunha que nos seguem. Nosso anjo da guarda, os espíritos familiares, outros que se afinizam com as nossas intenções, com o nosso comportamento, com a nossa vibração, que aproximam voluntariamente de nós, e se tornam parceiros nessa jornada, nos influenciando a todo momento. Então, nós temos uma nuvem de testemunha. Porém, nós estamos diante desses desafios que compete apenas, dentro do nosso livre-arbítrio, a fazer as escolhas, boas ou ruins. Mas, antes de tudo, compreendendo a lei de causa e efeito. Nós estamos semeando. A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é. A partir do momento que nós semeamos, aquele fruto, aquela semente vai germinar e vai dar fruto. Poderá ser fruto amargo ou um fruto suave, leve, saboroso, que vai nos auxiliar diante da vida. A nossa proposta, a proposta planetária, melhor dizendo, que nós recebemos como herdeiros, que pretendemos ser, seguindo o herdeiro divino, seguindo aquele que, através do qual Deus encaminhou para governar o nosso planeta e nos trazer em seu rebanho, que é o Cristo planetário, que nós conhecemos como Jesus. Se nós resolvermos fazer essa escolha, com certeza absoluta estaremos no caminho certo. Estaremos nos colocando na posição de co-responsável, de co-criadores junto com o Pai. E um dia, pegando a nossa cruz, estaremos, como Jesus, governando, quem sabe daqui uns bilhões de anos, governando um planeta, um grupo de almas, mas, sim, dependendo de cada um de nós, essa caminhada mais lenta ou mais rápida. Não obstante, já temos hoje a possibilidade de dirigir uma família, de orientar 1, 2, 3, 4, alguns filhos, de estar na condição paterna, organizando um grupo de almas para que elas, nas suas experiências, sejam bem-sucedidas. Então, isso tudo é possível. Então, muitos estão agindo, ignorando essa lei de causa e efeito, porque eles ignoram a paternidade divina. Porque o Pai, o Criador, fala à sua criatura, à sua alma, encarnada ou não, pela própria consciência. E aí nós vamos perguntar, bom, mas se eu tenho que saber o certo ou errado que o Pai quer que eu faça, onde é que eu vou encontrar isto? Como é que eu vou saber disto? Então, no Livro dos Espíritos, diz, nas suas entrelinhas, que a lei de Deus está nas nossas consciências. Nós sabemos. E Deus fala conosco pela voz da consciência. Às vezes até na rua, em algum lugar, e às vezes nós mesmos, nós nos pegamos falando sozinhos. Mas e isso? E aquilo? E assim, nós não paramos para perceber que estamos dialogando com uma outra parte. Essa é a voz da consciência. Tirando aqui os doentes mentais, aqueles com transtorno mental, muitas pessoas, na sua lucidez, conversa consigo mesmo, trazendo na sua ressonância da alma a voz da consciência, em que Deus fala, e aí, vai dar certo ou não vai dar certo? É isso que você quer fazer? Mas isso não deve ser feito. E aí entra, como Joana de Anjos diz, as escolhas, as conveniências. E aí eu ignoro a voz da paternidade divina, ignoro as leis que regem o universo e vou ser conveniente com as minhas escolhas para mais tarde nos encontrarmos na dor e no sofrimento, com a senhora dor e com o senhor sofrimento. Então, na dor, desespero e no sofrimento, precisamos de ajuda. Como
fazer para merecer essa ajuda de Deus, nosso Pai Criador? Reconheço que sou filho? Se eu pedir, ele me atende? Aí precisamos perguntar, analisar. Como é que eu posso? Eu posso falar com Deus como sua criatura? Que linguagem que eu vou utilizar? Não obstante, nós somos herdeiros de um processo social que nos traz a religião de forma equivocada, de forma torcida. E vamos aqui resgatar uma fala de Álvaro Crispino, um escritor que está elaborando uma pesquisa do número de religiões cristãs. E ele diz, construindo a história do seu livro, que 80 anos depois da passagem de Jesus, já tinham dezenas de religiões, de segmentos cristãos. E após a confirmação de Constantino, 300 anos depois, consolidando o cristianismo como uma religião, já tinha centenas de interpretações cristãs. E aí, essa compreensão cristã viaja pelos séculos, trazendo violência, perseguições, uma compreensão equivocada, em que a religião nos traz, nessa cultura da disputa, da falsidade, do falso Cristo, do falso profeta. Então, nós precisamos fazer uma reflexão e trazer essas questões na intimidade e falar com o nosso Criador na intimidade da criatura. Eu falo com Deus, ele me atende, ele vai me ajudar? Com certeza absoluta, o Criador, na sua lei, criou a criatura fadada à felicidade, vivendo imersa no amor para a felicidade. Agora, na nossa imperfeição, dos nossos equívocos, optamos pelas conveniências, por outros caminhos que não são os caminhos que o Pai nos escolheu cada um de nós, porque nós somos perfectíveis. Mas no caminho a caminho da perfeição, nós nos desviamos buscando atalhos que não nos convêm e nós vamos pagar caro por dores e sofrimento até que nós possamos entender que aquilo é errado, que eu não deveria ter feito, e aí eu resgato, eu recupero o tempo e vou analisar e escolher fazer o certo. Não vou passar pelas expiações, pelas provas, pelas reparações e continuar. Não obstante, eu posso também escolher vivenciar o intenso amor, construindo a partir de mim uma pessoa melhor e lá fora um mundo melhor com os meus contemporâneos, com aqueles que estão colaborando com o meu crescimento numa psicosfera coletiva que eu posso chamar da minha comunidade. Aqueles com quem eu planejei nesta encarnação, nesta reencarnação, poder evoluir. Todos colaboram comigo. Todos que estão na minha família, no meu bairro, na minha cidade, e que nós nos circulamos socialmente, nos atritos sociais, aprendendo uns com os outros. São com essas pessoas que eu planejei reencarnar. É nessa atmosfera psicológica em que meu pensamento alcança as dimensões de muitos que estão na mesma sintonia que eu, e vamos aprendendo uns com os outros. Então, será que nos momentos em que eu opto por fazer aquilo que é conveniente e aquilo me traz sofrimento, eu devo dialogar com Deus? Resgato essa paternidade divina? Ele vai me atender? Sim, lógico. O Criador atende a sua criatura. E aí nós vamos ver, no Evangelho segundo o Espiritismo, a lição, o jugo suave, quando no item 2 nos traz todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe diminui, mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, olha que maravilha, gente, como dever o amor e a caridade. E a grande dificuldade é entendermos o amor e entendermos a caridade. O amor de hoje está vinculado ao erotismo, ao sexo, aos relacionamentos restrito a duas ou mais pessoas, poucas, né? E não fala desse amor verdadeiro de alma para alma. Nós não entendemos esse amor verdadeiro de alma para alma. E muito menos a caridade, que nós estamos nomeando a caridade, que representada pela esmola, e uma esmola muito pífia, fazendo do pobre um trampolim para o paraíso. Quando nós reunimos tudo aquilo que não queremos, tudo aquilo que não nos serve mais, e vamos doar para as comunidades pobres, para as comunidades carentes, e nós chamamos isso de caridade. Longe de ser caridade, no tripé que Jesus nos propõe, que é a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Nós precisamos caminhar para entender essas fórmulas, porque sem isso, dificilmente nós avançaremos. Nós deveremos sair dessa cultura, dessa mesmice, que essa religião que já está ultrapassada, trazendo um Cristo, e por isso muitos adolescentes não seguem. Porque os adolescentes assistem os seus heróis fazendo de tudo, muito mais que Jesus, transformando em coisas, movimentando objetos, né? Lendo mentes, e aí nós apresentamos Jesus pregado na cruz, falido, humilhado, e que ele transformou o mundo. Como é que o adolescente, a criança vai entender isso? E não falamos da beleza do plano espiritual, da luminosidade e da capacidade que esses espíritos luminados, esses espíritos críticos são capazes. Vejamos que Jesus, aqui vai ser para um outro momento, mas só para ilustrar, para explicar, Jesus recebe uma parte da massa solar entregue a ele por Deus, para que ele pudesse construir o planeta Terra, para que pudesse albergar o rebanho que Deus colocaria sob sua responsabilidade. E ele reúne arquitetos, engenheiros, bioquímicos, profissionais que nós nem conhecemos, espíritos luminosos, para construir tudo isso, todo esse planeta, que está em movimento, trabalhando em sua autogestão, autorreciclável, que é o nosso planeta, para que pudéssemos ser aqui acolhidos, respirando o oxigênio, vivendo de um ecossistema da natureza, criada, administrada, acompanhada e monitorada por esses espíritos superiores. E nós abrimos os olhos todas as manhãs e achamos, mas que beleza, tudo isso aqui, sem analisarmos que tudo isso funciona sob uma ordem, sob uma organização, sob pessoas, sob espíritos críticos pensantes, para nos auxiliar, nos oportunizando uma vida nesse planeta que já caminha, já sai do primitivismo para um mundo de expiação e prova, e já no final desse mundo de regeneração e prova, adentrando para o mundo de regeneração, que ainda vai existir o mal, mas vai, com o tempo, predominar o bem, diferente desse momento que predomina o mal. Então, vejamos a beleza de tudo isso. E aí nós falamos de um Cristo da religião que nos traz, um Cristo que não existe. Que ele é bom, que ele morreu para nos salvar, que o sangue dele nos depura, que cobre nossos pecados. Gente, não cabe na cabeça desses jovens, não cabe na cabeça desses espíritos que estão chegando. Nós precisamos reformular a nossa linguagem e falar da beleza crística, da beleza de tudo, de como tudo isso funciona, do que é que nós somos capazes de fazer e de mover com o nosso pensamento, e plasmar com o nosso pensamento. E mostrar para os nossos jovens
dando essa abertura para uma nova compreensão. Não podemos continuar, nós mesmos lemos a lição de falsos cristos e falsos profetas e podemos, sem intenção, estarmos incluídos entre eles, falando de um Jesus que não existe, dando o exemplo de que ele não fez e nós não devemos fazer, falando dos cristãos, dos primeiros cristãos como pessoas sem iniciativa que foram perseguidas. Gente, paremos para pensar. O Império Romano, daquela grandeza, e aquelas almas na sua simplicidade, encarando uma proposta para implantar um modelo social que deveria, doravante, vigir. Gente, são almas muito corajosas, muito criativas, numa compreensão da mensagem cristã que nós, graças a eles, conhecemos hoje. Roma ficou para trás e traz Jesus nas grandes metrópoles. Os cristãos, transfigurados agora de santos, nas grandes metrópoles, adentrando os núcleos religiosos, que deveremos fazer uma nova interpretação para que não continuemos levando esse Cristo, esses cristãos da primeira hora, esses discípulos, como estão levando até hoje. Vamos trazê-los, na real, não apenas falar, mas vivenciar os seus exemplos, como a exemplo dos primeiros cristãos, que encaravam todo o sofrimento como nós já vimos. Bom, então, quando Jesus fala que Deus encaminhou, né, e providenciou, e cabendo a ele essa responsabilidade de proporcionar a todos nós um jugo suave, um fardo leve, significa que nós devemos compreender essas leis de amor e caridade. Mas aí, estudar isso, alcançar esse entendimento, para que saiamos na rua não apenas frequentando o centro, porque o centro, na verdade, com o tempo, ele vai ser diluído. Não vai existir núcleos que vão falar assim, aqui, colocar Jesus no altar. Jesus deve descer do altar e, ao representá-lo, nós devemos estar na comunidade. Movimentar a comunidade, melhorar a comunidade a partir de nós mesmos. Então, muitas pessoas que oram pedindo amparo a Deus, infelizmente, são as mesmas que reproduzem e abandonam seres humanos que nunca vão ser chamados de filhos. E aí, totalmente contrário à proposta do fardo leve e da lei suave que Jesus propõe, para conhecer o amor e a caridade. E as pessoas frequentam religião, vão aos centros espíritas, enchem os núcleos de todos os segmentos religiosos, pedindo felicidade, pedindo para passar no vestibular, pedindo emprego, pedindo a cura para a doença, pedindo amparo para o alcoolista, o dependente químico, mas pede numa oração, transferindo a responsabilidade para Jesus, para Deus e para outros espíritos, como nós espíritos transferindo para a espiritualidade. E muitas pessoas ainda estão convictas de que a oração, apenas feita com aquela devoção, com aquele sentimento de gratidão, com um sentimento de louvor na oração trazido naquele momento sagrado dentro de um quarto, e que aquilo é o suficiente. Então, nós devemos alertar que aquilo é apenas uma fração de tudo aquilo que estamos buscando. Aquilo é o momento do diálogo, da solicitação, do pedir e obtereis. Nesse momento, pedir e obtereis, porém, ele ressalta aqui que faz depender de uma condição a sua assistência, que é a observância da lei. E a lei vai nos mostrar que devemos ser responsáveis, que devemos fazer os nossos esforços, que devemos ter foco naquilo que desejamos para o bem, que devemos fazer o bem, entendendo que o bem que nós propomos fazer tem que fazer bem para mim e bem para quem recebe. Então, e essa oração que nós fazemos na nossa intimidade, com aquele fervor, ela de nada vale se nós levantarmos dali e sair da sintonia daquilo que pedimos. Quer dizer, fizemos uma embalagem muito bonita, decoramos aquela embalagem, entregamos num gesto sagrado para Jesus e para outros benfeitores amigos, e o pacote é deles. Não é assim.
Nós precisamos entender que, como os pensamentos nos revelam, a nossa agenda, a nossa rotina nos revelam, os benfeitores amigos, eles vão saber, lendo o nosso comportamento, aquilo que nós revelamos pelas nossas intenções, vão saber se aquilo que pedimos na oração nós queremos ou não. Porque às vezes queremos coisas que não vão nos atender, muito pelo contrário, vão nos complicar. E aí nós precisamos saber como é que eu vou pedir isso de forma em que o Criador possa atender a minha condição de criatura. Eu preciso estar na sintonia do que eu estou pedindo. E muitas pessoas alegam, mas se Deus está em tudo, Deus sabe de tudo, e Ele é amor, então por que Ele não me atende logo? Ele sabe do que eu preciso. O Criador não impõe auxílio à criatura quando a criatura não está na sintonia daquilo que pede. O Criador não vai mandar, porque se Ele mandar, ela não vai entender, ela não vai fazer a leitura daquilo que ela está precisando. Então é preciso que a pessoa, ao orar, ela continue na sintonia do seu desejo, do seu pedido, daquilo que ela se propõe. E ela ter continuidade, a partir do momento que ela faz a oração, ela ter continuidade naquela sintonia. Porque a providência divina, que é o departamento da divindade, que providencia o atendimento à criatura, ao fazer a leitura daquela oração, vai captar o nível de responsabilidade impressa naquela oração. O nível de sinceridade impressa naquela oração. E o nível de responsabilidade, como já falamos, daquilo que a pessoa está pedindo para poder executar. E aí a providência divina vai acionar aquelas pessoas que estão em volta, ou um benfeitor amigos que vai sugerir um pensamento, né, para que a pessoa tenha um insight, e a partir dali ela desenvolver uma ação que vai tirá-la daquele momento de dor, do conflito, e trazer uma solução. Mas ela precisa estar na sintonia daquilo que ela está pedindo. O Criador não impõe, não empurra aquilo que a criatura não quer, não pediu. A criatura precisa pedir. E as regrinhas estão postas, né? Pedi e obtereis. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. São regras, nós precisamos interagir com a divindade. A nossa essência divina nos permite isto. Só que muitas pessoas ignoram isto. Se isolam, indiferente a tudo isso. Essa grandeza, essa luminosidade. Quando a gente vê as reuniões que acontecem no plano espiritual, as organizações de espíritos luminosos, eles não aparecem, eles são humílimos, mas muito bem postos. Eles brilham luz. As suas vestimentas reluzem. Onde eles chegam, as pessoas se rendem, se sentem bem, felizes com a sua vibração. E nós precisamos fazer isso, entender isso, trazer para a criança, para o adolescente, para o jovem, essa realidade que ainda muito de nós não conhecemos e ainda não conseguimos passar para eles. Então, toda essa linguagem está ao nosso favor, mas nós precisamos, primeiro, nos reconhecer como filho de Deus, que temos um Criador, que temos essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, que é onipresente de toda a eternidade. E nós precisamos estar imerso, né, ligados a esse Pai que vai nos ajudar em todo o nosso percurso. E aí, como a reencarnação nos possibilita o processo evolutivo, cabe a nós, pais biológicos, perpetuar a espécie, trazendo na nossa corresponsabilidade, pelas nossas funções biológicas reprodutivas, oportunizar um corpo para uma outra alma que nós precisamos aí assumir a paternidade no planeta Terra, do berço ao túmulo, convivendo, acolhendo, educando, amando e encaminhando essas almas, que vão escolher caminhar, atender aos pais ou não. E muitos pais alegam, né, fugindo da sua responsabilidade e expressando sua negligência, que muitos adolescentes hoje eles estão na idade do sexo. Eles estão como se fosse temporada do sexo. Toda a gravidez na adolescência, indesejada e inoportuna, onde abandonam crianças, abortam crianças. Mas essa é da idade.
Gente, será que tem idade, temporada da gravidez indesejada, da patermaternidade na adolescência? Dessas crianças, desses adolescentes não serem educados e acabam atendendo suas funções biológicas, que não sabem para que serve e acham que serve apenas para atender o lazer sexual, sem vincular o lazer sexual, sem ter essa corresponsabilidade, que nesse lazer pode gerar um ser humano que eu não vou chamar de filho, que eu não quero receber como filho, que eu não estou preparado para conviver, educar e amar uma alma na minha responsabilidade. Será que tem temporada? Ah, mas agora é temporada da droga. Ele está na fase da droga, do álcool, da droga. Gente, tem temporada de álcool e da droga em que as pessoas suicidam, em que as pessoas entram em depressão, em que jovens belos, com oportunidade dos bens materiais à sua disposição, se jogar do prédio, tomar um veneno, se matar, de não saber controlar o seu sentimento e achar que é dono de outra pessoa, e se ela termina o namoro, o casamento, ele suicida. Ou se torna um suicídio e um homicídio ao mesmo tempo. Será que tem temporada da dependência química? Tem temporada dessa rebeldia em que muitos trazem e aceitamos isso sem um processo educativo, sem uma orientação sociopsicológica? Nós, religiosos, educadores, psicólogos, psiquiatras, pediatras, estudiosos, precisamos rever e trazer uma sociedade diferente, trazer um momento diferente, uma linguagem diferente, uma compreensão diferente. Então, nossa sociedade tem crianças abandonadas, crianças que estão servindo ao sexo comercial infantil, estão sendo abusadas, violentadas, adolescentes negligenciados, sem horário para sair, sem horário para chegar em casa, sem a responsabilidade para se instruir e frequentar uma escola. É um período, mas está na geração do edredom, prato debaixo da cama, celular, game, televisão e ar-condicionado. Estamos equivocados no nosso comportamento, na nossa postura. Então, precisamos rever, nesse dia em que simboliza a paternidade, e tanto a maternidade e a paternidade, o cuidado, o zelo, a responsabilidade, deve fazer parte nesse processo de conviver, amar, educar, servir e encaminhar. Essa é a nossa proposta. Precisamos estar adentrando essa nova era que nós esperamos de um mundo melhor, antes, porém, nos tornando pessoas melhores. Reproduzindo pessoas que vamos cuidar para um mundo melhor e vamos educar. Por enquanto, somos ainda expiação e prova, onde há sombra, onde exalamos sombra, porque somos rancorosos, raivosos, somos irritadiços, somos violentos, somos capazes ainda de fazer atrocidades. Como é que é a nossa psicosfera diante de tudo isso? O que está saindo, essa vibração que às vezes involuntariamente não, que nós nem paramos para pensar que estamos emitindo, e somos essa sombra. Queremos luz, vibrando sombra. Conhecendo a luz, escolhendo pelas conveniências o equivocado, o erro. Então, se vamos pedir ao Pai um mundo melhor, teremos que trabalhar por sermos melhores, mais justos e mais caridosos. Então, estamos caminhando para a nossa finalização, lembrando ainda aqui os pais biológicos que ainda não têm esse conhecimento, dá a fazer uma leitura no artigo 4 do ECA, né, que diz lá responsabilidade da família, da sociedade, da comunidade, do poder público, a prioridade absoluta sobre as crianças, em benefício das crianças, protegendo as crianças e adolescentes. E continua o artigo, que é importante ler. Mas no artigo 7 também do ECA, que fala da garantia dessas crianças nascerem com a segurança de garantir a sua existência. E muitos estão nas ruas, com os pais presentes, ausente da responsabilidade de cuidar, de amar, de exercer a sua função paterna, mas presente numa sociedade, continuando a reproduzir outras crianças abandonadas e orando para Deus para que a sua vida seja feliz, cheia de benefícios, né, de leveza. Bom,
é um convite à análise, é um convite a essa reflexão. E no artigo 227 da Constituição, nós estamos numa Constituição que rege a nossa sociedade. Então, vamos compreender a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos responsabilidade do berço ao túmulo, como usufrutuário dos bens planetários, como membros de uma sociedade que, no atrito social, todos devem colaborar com todos, num progresso unidos, como esse vírus está fazendo conosco, né? Nos trazendo nessa união, nesse recolhimento social, para que possamos vivenciar a família, para que possamos dar valor às pessoas, para que possamos sofrer as consequências de uma doença e retornar para a pátria espiritual ou retornar no convívio familiar com uma nova visão, valorizando melhor a vida. Então, essa proposta para o dia de hoje, essa paternidade divina real e esse convite à responsabilidade paterna no mundo em que vivemos. Então, eu convido a todos a fazer uma oração. Marquinhos, posso conduzir? Claro, aguardamos. Tá ótimo, então. Então, diante do momento em que nós estamos atravessando, em que somos convidados às provas coletivas e alguns núcleos, alguns grupamentos humanos, com provas mais difíceis, além do Covid, o refúgio, as perseguições, né, os abusos, que são da política ainda errada, em que o homem engendra, sacrificando muitas pessoas. Temos aí o Líbano, na cidade de Beirute, passando por esse momento doloroso, as pessoas infectadas, as famílias sofrendo. Então, nesse momento, convido a todos a fechar os olhos, mentalizando uma luz que vem das dimensões do infinito, das dimensões superiores. E essa luz, em forma cilíndrica, descendo em movimento circular sobre nossa cabeça, adentrando a nossa coluna, a nossa espinha dorsal, espraiando pelas ramificações nervosas, iluminando todo o nosso corpo, iluminando a nossa corrente sanguínea. E agora somos todos luz, e emanando as nossas vibrações luminosas, sob nosso comando, vamos emitir luz para aqueles que passam pela infecção do vírus, pela doença, pela prova do desencarne, por esse momento da passagem, para depois retornar numa nova encarnação, em que ficam familiares saudosos, sofrendo a ausência dos entes queridos, dos seus amores. Por eles, Senhor, que a nossa luz, que as nossas vibrações, encontrando outros corações que vibram nessa mesma sintonia, possam alcançá-los. Aos homens de ciência, aos homens da saúde, aos trabalhadores que cuidam, que pesquisam, iluminados sejam todos, Senhor. Que a nossa luz os alcance, os fortalecendo, os protegendo, os inspirando, Senhor. Favorecendo a descoberta de novos medicamentos e vacinas que possam combater as doenças infecciosas. Assim, Senhor, canalizamos nossa luz, carregada do nosso sentimento de amor, de compaixão, de solidariedade, aos povos sofredores, Senhor. A esse momento em que a humanidade, em que muitos passam pela dor coletiva, abençoando, Senhor, os países do terceiro mundo, do segundo mundo, do primeiro mundo, principalmente as grandes lideranças, Senhor, para que tragam o planeta numa harmonia em que a paz reine, que a concórdia, que a tolerância esteja presente nas relações diplomáticas, nesses encontros políticos, em que esses homens e mulheres fazem, Senhor, a gestão pública, trazendo um alento para a humanidade. E assim, Jesus,
rogando a vossa presença sobre todos nós, alcançando, Senhor, a vossa emanação amorosa, trazendo mais luz às nossas intenções. Queremos mentalmente aproximar do nosso sistema solar e assim nos tornando essa luz, Senhor. Aproximamos do nosso sistema solar de maneira em que ele está de um tamanho em que eu possa, em aproximando, vejo agora a Terra no seu círculo planetário de translação, de rotação. E eu me aproximo, e esse movimento circular dos planetas diminui a rotação, e eu aproximo, e nós todos aproximamos da Terra. Pegamos a Terra, lentamente, suavemente, tiramos ela da sua rota, trazemos em nossas mãos no abraço luminoso, apertando o nosso planeta ao peito, e essa luz sai de mim, impregnando todo o nosso planeta Terra, os continentes, a natureza, os biomas, a natureza, os animais, as plantas, os insetos e tudo aquilo que se movimentam no planeta em nosso favor, em favor da vida. E olhando para o nosso planeta que abraçamos, vamos dizer, Jesus, nosso Mestre, vejo crianças abandonadas, Senhor, ajude-me, Senhor, para que o meu movimento no planeta, na minha sociedade, onde estou inserido na família e na comunidade, eu possa trabalhar para acolher essas crianças, trabalhando por um mundo de amor, de justiça, para que não hajam pessoas abandonadas, família. Mas vejo, Senhor, a gestão política, os interesses outros, expulsando almas que estão em refúgio no frio, atravessando mares, morrendo afogadas, famintas. Vejo essa dor, esse sofrimento, Senhor. Inspirai-me, Jesus, para que eu possa contribuir nas minhas atitudes, fazendo parte de movimentos para trazer o mundo que construíste, Senhor, com justiça, com amor e caridade. Auxilia-nos, Senhor. Mas vejo também, Jesus, povos nesse momento, a humanidade toda sendo convidada a ser infectada por esse vírus, nos convidando a novas reflexões. Auxilia-nos, Senhor, a pensar a melhor maneira de conviver no isolamento social, sem nos anularmos, a trazer uma nova reflexão nessa convivência coletiva. É o nosso planeta, Senhor, passando por esse momento, convidando a todos a uma nova reflexão. Vemos também, Jesus, as cidades em guerra, os povos em guerra. Permita-nos, Senhor, trabalhar pela paz. Abraço o meu planeta, Jesus, como forma de gratidão, iluminando em meu peito e meu coração, para que eu possa assumir esse compromisso. Estendendo, Jesus, ao Líbano, à cidade de Beirute, que por esse momento de dor, muitos desesperados, sem teto, sem comida, sem referência, essa sociedade sofredora, pedimos por todos, Senhor, que o nosso pensamento de luz possa alcançá-los nesse momento, fortalecendo a todos, trazendo uma psicosfera favorável à harmonia, ao encontro coletivo em busca de soluções. Senhor, gratidão por esse planeta em que eu habito, em que se torna possível, Senhor, a minha existência, nesse grupo solidário, em que devemos nos considerar irmãos em humanidade. E assim, meus irmãos, vamos abrindo nosso abraço, ainda com o nosso planeta, a nossa casa planetária nas mãos, e aproximando da sua rota do sistema solar. Suavemente vamos depositá-la para que ela possa continuar seu ciclo. Só que agora ela retorna mais iluminada,
mais bela, o nosso sentimento de gratidão, repondo-a nesse momento. E assim, Jesus, agradecendo por esse encontro, nos convidando a essas reflexões, queremos manifestar, Senhor, o nosso desejo e pelos nossos esforços, pela nossa esperança e otimismo e coragem, construir esse mundo melhor que todos nós desejamos. Sobre vossa bênção, sobre vossa paz. Gratidão, Senhor, por esse momento. Que assim seja. Tudo bem? Ney, nosso muito obrigado por ter nos conduzido nessa meditação final, pela palestra que nos conduziu nessa reflexão tão importante sobre a paternidade em todos os sentidos. A nossa presidente está deixando aí um abraço a você, em gratidão por este momento. Nosso muito obrigado, que você possa voltar mais vezes. Foi muito bom estar contigo na noite de hoje, ainda que distante fisicamente, mas em pensamentos unidos. Nosso muito obrigado. Uma boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando, viu? Vamos aproveitar para dar alguns últimos recados. Amanhã, segunda-feira, temos também palestra pública. Gostaríamos de lembrar a todos da casa, que nos assiste, que a Casa Espírita tem mais atividades. Tem estudo, tanto no domingo quanto também na segunda-feira. Esteja à vontade, você está convidado para estar conosco nesses 2 dias. Uma excelente semana para nós. Nos reencontraremos novamente. Obrigado a todos e que Jesus possa permanecer em nossos corações, nos iluminando e trazendo essa paz neste momento. Nosso muito obrigado e tchau, tchau a todos.